O que eu penduro, o que eu dobro. Na verdade, quase tudo, quase todas as peças podem ser penduradas. Então, e é até mais prático pendurar. Por quê? Você tem uma visibilidade maior, é mais fácil de você localizar a peça, é mais fácil de você repor a peça, além, né, da questão do amassado, né? Então, você evita essa parte do amassado. Então, se você tem espaço para cabideiro, é o ideal. Agora, a gente sabe que essa não é uma realidade, né, da maioria dos guarda-roupas, né, dos espaços dos quartos. A gente não tem tanto cabideiro. Então, você tem que recorrer à parte das dobras. O que eu vou colocar aqui? Peças que podem ser tanto dobradas quanto penduradas. Camisetas, tanto masculina quanto feminina. Eu posso utilizar elas dobradas em prateleiras, em gavetas, em organizadores, quanto eu posso utilizá-las no cabideiro. Que eu tenho esse espaço, que eu vou ter a parte aqui das camisetas, tanto de gola polo quanto as camisetas normais, mas aqui também eu tenho uma gaveta que tem algumas peças dobradas. Algumas peças, elas podem ser tanto penduradas quanto dobradas no gaveteiro, ou numa prateleira, ou no organizador. O critério que eu utilizei aqui para algumas eu pendurar e outras eu dobrar, né, que tem uma gaveta aqui também de camisetas, foi a estrutura do tecido, né, e a frequência de uso. Então, essas que eu sei que ele usa com mais frequência, elas vieram para cá, pro cabideiro. E outras, que é algumas peças, né, como essas aqui do jogo, de futebol e tal, e que não amassa com frequência, né, outras que ele usa mais, né, para ir para uma praia, enfim. Então, eu dobrei e coloquei numa gaveta. Tem uma gaveta também de camisetas. Então, esse foi o critério que eu utilizei. Mas não tendo cabideiro para as camisetas, elas podem sim, muito bem, ficarem dobradas, né, numa prateleira, no organizador ou numa gaveta, se tem essa disposição. Outra peça, né, essa aqui também é um exemplo, né, aquelas blusinhas, não tem as camisetinhas, então elas podem tanto ficar, né, penduradas quanto dobradas. Mas na maioria das vezes, como a gente tem bastante esse tipo de blusinhas, então, elas podem sim, né, muito bem ficarem dobradas da mesma forma da camiseta masculina, tanto numa gaveta, se tiver, né, quanto no organizador, ou até mesmo numa prateleira. Aí o que vai mudar, né, de um lugar para o outro vai ser o tipo de dobra que você vai usar, que nós vamos ver, né, lá na parte de dobras, tá? Agora, outro item também que pode tanto ser pendurado quanto dobrado são as calças, né? Essa parte mesmo com tecidos mais estruturados, como o jeans. Ele pode ser dobrado, como essa peça aqui, que tá no formato pacotinho, que eu uso muito. Eu não uso tantas dobras, gente. Eu acho que a gente tem que simplificar. Então, eu uso muito esse pacotinho aqui. Isso aqui é uma bermuda. Mas ela poderia também estar pendurada, tá? Se eu tivesse disponibilidade de cabideiro para isso. Calças de alfaiataria. Aí eu já dou até preferência para pendurar, né? Calças com tecidos mais moles. Da mesma forma que blusinhas, né? Com tecido, ou blusas, ou qualquer outra peça com esses tecidinhos mais, tá vendo? Uma seda, ou um crepe, uma blusinha assim. A preferência dos cabides tem que ser para elas. Elas podem ser dobradas? Podem. Algumas, esse tecido aqui mesmo, ele nem amarrota. Então, poderia dobrar tranquilamente. Vai ser mais difícil. Então, a dobra, ela vai ter que ficar mais compacta, mais estruturada, porque por ser, né, um tecido molinho, ela pode se desfazer com mais facilidade. Então, eu dou preferência para esse tipo de tecido, para peças desse tipo de tecido aqui vir para o cabide.
deixando, né, os espaços gavetas, os outros espaços, para aquelas peças com tecido mais estruturadinho, né, que a gente vai conseguir fazer uma dobra que não se desfaça com tanta facilidade. Exceções. Aquelas peças de academia, né, com esse tecidinho. Isso aqui muito difícil. Pode ser pendurado? Pode. Mas ele não amarrota, né? Então ele fica assim, estruturadinho, você pode... Mas esse tipo de dobra aqui é o que eu recomendo, que é os pacotinhos, os envelopes, eu chamo de envelope. Porque ele fica estruturadinho, eu posso mexer aqui, ele não vai desestruturar. Dificilmente você vai conseguir acomodar esse tipo de peça aqui empilhada, só com aquela dobrinha simples no meio. Essa dobra aqui é o ideal porque você pode, ó, enfileirar, para você ter essa visão do todo. E esse enfileiramento você pode fazer ele tanto numa gaveta quanto no organizador. Pode fazer e deixar na prateleira? Pode, mas não vai ser tão prático essa manutenção na hora que você precisar pegar, né, e para usar e para repor. Sempre lembrando, tudo é praticidade e funcionalidade. O que fica mais fácil para mim? Ou para quem faz, né, essa manutenção? Como que fica mais prático? Lembrando que não é só, você não guarda uma roupa uma vez só, né? Basicamente, toda semana você faz esse movimento. Então, o que que vai ficar mais fácil para mim? Aonde vai ficar mais fácil para mim? Tanto para eu localizar para uso, quanto para eu repor depois ali naquele espaço. Porque eu tenho que pensar de uma forma que na hora de repor e na hora de usar, eu não faça bagunça. Lembra que nós conversamos? Que a organização, prioritariamente, ela é feita uma vez. E depois você vai fazendo a manutenção. Esse tipo de movimento que nós estamos fazendo, ele não é para ser feito semanalmente, não. Ele é para ser feito ocasionalmente, então esse descarte, né, essa seleção, essa definição de locais, ele é para ser feito ocasionalmente, quando houver a necessidade ou nesses casos que nós estamos fazendo pela primeira vez. E depois você vai mantendo. Então eu já sei que essas peças, né, que eu uso em academia, eu uso elas dobradas, então eu já vou fazer essa dobra e ela vem para o seu lugarzinho. E eu não vou precisar mexer em tudo aquilo ali, desdobrar tudo aquilo ali para repor e nem para procurar ela. Então essa é a dinâmica que a gente tem que pensar na parte de manutenção, tá? Outra peça também que você não vai pendurar, que eu não aconselho, embora exista algumas dobras, um jeito de você fazer no cabide, que se divulga por aí, que possa fazer. Mas eu não aconselho esse tipo de peça, de linha, né, de tricô ou de crochê, né, essas peças de frio com linha, ou até mesmo, né, tem algumas que não é nem tanto de frio, mas também essas blusas, enfim, de linha. Por quê? Primeiro que são peças pesadas, né? Então precisa de um cabide mais estruturado que vai ocupar mais espaço. E segundo, porque elas são peças que elas vão se cedendo. Então eu coloco isso aqui é um blusão. Então eu coloco isso aqui no cabide, eu coloco uma blusa e eu ganho um vestido. Porque pouco tempo depois, essa peça, pelo peso mesmo dela, ela vai se deformando. Além dela deformar aqui, né, no local aqui do cabide, que ela vai fazer, né, esse ombrinho aqui, não tem jeito, vai fazer. Ela também vai pesando para baixo e ela vai se deformando. Então, esse tipo de peça aqui, dobrada, com a dobra, simples. E aí vai depender muito, eu coloco onde? Depende da sua estrutura. Normalmente, principalmente aqui para nossa região, essa é uma peça que você não usa, né, com frequência. Então, ela é peça sazonal, esse caso aqui mesmo, né, de uma viagem, enfim, de um período muito específico. Então, o que é o ideal? Que elas fiquem num recipiente, que elas fiquem ou no bag, ou numa caixinha, né, num organizador,
e que você pegue essas peças que são utilizadas só em determinadas ocasiões, né? Elas podem ficar no lugar, né, não nobre do guarda-roupa, elas podem muito bem ficar no maleiro, né? Então você pode selecionar essas peças que você usa ocasionalmente, né, em uma viagem, em uma situação específica, você alocar elas ali no recipiente e você pode sim colocá-las ali, né, no maleiro. Essas aqui, elas vão para lá, né? Elas têm ali o espaço delas, então elas vão para lá porque eu sei que eu não uso elas com frequência, muito esporadicamente. Na verdade, mais do que eu gostaria. Gostaria de usá-las mais, porque elas são usadas só, né, numa questão de viagem, mas, né, as viagens não estão tão frequentes por aqui. Eu espero que ficou claro para vocês essa questão do que eu penduro, do que eu dobro, tá? E aí as dúvidas vocês podem ir colocando aqui no grupo que a gente vai respondendo, tá? Até mais!